Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo governo do estado em todas as regiões. As plenárias acontecem presencialmente e pela internet para todo o estado. Você pode participar de onde estiver, de todas as votações. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Chegou a nova Chevrolet S10. Com nova suspensão, muito mais macia. E ainda mais silenciosa. Nova Chevrolet S10. Brutalmente macia. Chevrolet. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, antes, durante ou depois do parto. Agressões físicas e verbais, humilhação, negligência e desinformação são exemplos de violência obstétrica. A vida não pode começar com violência. Denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba e Ministério Público. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e água em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o professor Deusimar Dias. Estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, quarta temporada do programa Funes Cultural, esse programa que já virou uma referência na área da cultura, da educação, do cotidiano, enfim, trazendo aqui entrevistas bacanas, com gente muito qualificada, e o programa de hoje, muito especial. Eu já queria trazer essa figura há muito tempo aqui para bater um papo com a gente. Eu sou fã dele, inclusive, né, tô até um pouco encabulado dessa entrevista hoje, porque eu considero ele um dos grandes comunicadores aqui do Sertão da Paraíba. Então seja muito bem-vindo ao programa Funes Cultural, nosso querido jornalista Isaías Nóbrega. Deusimar, um abraço para você, um abraço a todos os telespectadores. E vou me lembrar também de uma figura, né, que está com a gente no cotidiano, chama Web Telespectadores. Esse programa também tem uma extensão aí nas redes sociais, isso é muito importante, né? O que você faz tem disseminado a cultura, a informação, e isso nos motiva a estar aqui para fazer esse bate-papo, né? Estou à disposição a partir de agora, viu? Nós já entrevistamos muita gente bacana também aqui, fizemos com o Gessé Quirino, né, e outros personagens. Só tem estrela, né? Mas eu não fiquei tão nervoso, viu, como o programa de hoje, viu? Porque você entrevistar um comunicador, uma pessoa que está no rádio há quantos anos? Bota estrada nisso aí. A gente tem uma experiência no rádio aqui em Patos a partir de 92, né, junho de 92. Então já são 32 anos, né, no rádio patoense. Mas o rádio chegou para mim bem antes. Chegou para mim na Academia de Química, né, da Universidade Federal da Paraíba, quando eu participei, à época, de um curso do Sindicato de Radialistas da Paraíba, que na época era Lenilson Guedes, o presidente, e fazendo química e tendo um gosto pelo rádio, porque eu vi o rádio no coletivo, no Setusa,
na Transnacional, que nos levava ali do bairro de Jaguaribe para o campus, né, de João Pessoa, me fascinava ouvir determinadas figuras no rádio, e as pessoas no dia a dia diziam: você tem uma voz de rádio, você tem uma voz para o rádio. E o rádio vinha dentro de mim de uma época de Itaporanga, né, de uma antiga difusora que tinha lá, que era a difusora de Crispim, né, que tentou o rádio lá e a Polícia Federal fechou. Aí ficou a difusora. Adormeceu essa história da comunicação, vou para Química, e Química ouvindo as emissoras de João Pessoa, nos coletivos, e ouvindo lá na residência universitária, que eu fui estudante, orador da residência universitária no bairro de Jaguaribe, me despertou para participar da primeira turma de radialismo, e fui fazer. Uma turma, Deusimar, que tinha professor União, tinha o Linaldo, irmão do Lenilson, né, e irmão do Nonato, grande jornalista. Sim. Que nós temos, os irmãos de Cajazeiras, dentro da comunicação paraibana, o Clilson Júnior, o César, a Sandrinha Macedo, o Marcelão. Era uma turma muito bacana, Tavinho Santos. E a gente começou a gostar de rádio, mais ainda dentro desse curso. E fazia os estágios, né, que fazia parte do curso, indo para a Rádio Tabajara, indo para a Rádio Arapuã. E um dia eu estou aqui na cidade de Patos, a minha cidade, fazendo uma entrega de um jornalzinho que a gente publicava aqui, que era comunicação, né, que era uma maneira também de sobreviver em uma pessoa. E alguém me despertou para reativar o jornalismo da Rádio Panati, que estava desativado. Era 1992, Múcio Sátiro, que era proprietário do sistema, 2 rádios, Panati AM, FM, era deputado e queria concorrer aqui à sucessão municipal, que não era um projeto vitorioso, mas era um projeto de afronta a Rivaldo Medeiros, que era para tirar os votos dos Sátiro daquela densidade que Rivaldo precisava, né, para o seu projeto de continuidade política, né, que era a primeira eleição de Dinaldo Vanderlei, que ele perdeu para Dr. Ivânio. E a gente veio para o rádio para passar 3 meses, a universidade em greve, e eu retornaria para João Pessoa 3 meses depois. Moral disso, estou até hoje aqui, 32 anos, nunca voltei para o curso de Química, terminei trancando, na realidade era Química, licenciatura e bacharelado, adorava Química, mas adorei mais a comunicação, estamos nessa estrada até então. Pois é, você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, entrevistando hoje o nosso querido jornalista Isaías Nóbrega. Já compartilha, né, para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que será comentado no programa de hoje. Eu fiquei muito feliz, Isaías, com o teu aceite de participar do programa hoje, por alguns motivos, né? Entre eles, para explicar um pouco, né, da necessidade do jornalismo profissional hoje. Nós vivemos numa era de rede social e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e cada vez mais no mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos desse jornalismo profissional. Você faz um programa diário, né, há mais de 30 Sim. anos, e eu queria que você explicasse para a galera que está nos escutando, para a galera que está nos vendo agora, como é a montagem desse programa, né? Porque às vezes a gente escuta um programa de rádio e como é esse processo de preparação, de seleção? Porque antigamente você não tinha acesso a tanto conteúdo. Hoje não. Hoje você com a internet você tem acesso a isso. Como é que é feita essa seleção? Como é que você entende, por exemplo, o interesse do público que hoje está mais nisso aqui, está mais naquela parte? Eu sei que tem a parte de política, de cultura, de entretenimento, né? Como é que você faz essa seleção de temas? Hoje bem mais fácil, bem mais fácil. A gente já foi de uma época de muita dificuldade, a gente já foi da época do Gillette Press, fazia o recorte do jornal do dia anterior, porque a gente estava no interior, a gente está no interior, então o jornal não estava para a gente como estaria mais cedo em João Pessoa, para os colegas de lá, Campina Grande, que tinha suas publicações, então a gente esperava chegar
esse jornal aqui. Muitas vezes não chegava porque tinha um problema de transporte. Então imagina a dificuldade que se tinha antigamente. Então, como eu falava, inclusive antes da gente começar, a gente dependia de um correspondente, Antônio Malvino, né, fazia essa correspondência para a gente, à época da antiga Rádio Panati. A gente precisava ligar para uma informação, para ter aquela informação gravada e fazer uso, né? Hoje as coisas são mais instantâneas. E na época do jornal, na época quando a gente era o radiojornalismo, a escola de radialismo me ensinou a moldar, a trabalhar, o formato de como as coisas aconteciam em uma redação. Depois, para aprimorar isso, eu tive que ir para uma faculdade de jornalismo. Eu fiz letras, né? Na época não tinha jornalismo, fiz o curso de letras e posteriormente fiz o curso de jornalismo. E o jornalismo, ele nos dá o conceito de como as coisas acontecem na mídia social, que a minha época estava chegando forte, né? E nos preparando para hoje. Hoje a coisa é instantânea, a gente sabe de tudo que acontece. Agora, existe um grande e grave problema, que é a informação que precisa ser checada. A gente batalha muito, né, para chegar aqui diante de um dispositivo desse, ver um fato, mas para eu retransmitir aquele fato com a credibilidade que a emissora tem, com a credibilidade que a gente trabalha todo dia para ter, para poder a gente repassar para o ouvinte. Porque a credibilidade, ela demora a ser construída, mas a perda da credibilidade, ela se vai em qualquer momento que você cometa um deslize. Então você precisa checar, você precisa certificar, às vezes ligar para mais de uma fonte, Deusimar, para dizer, olha, isso acontece, isso aconteceu, procedeu dessa forma. Então a checagem é importante. Vivemos hoje tempos complicados. A fake news, ela está pronta para destruir uma comunicação que hoje chega para todo mundo. E a gente precisa lapidar essa informação, como eu disse aqui, não sendo mais redundante, para que a gente tenha a garantia da informação e passe a ser referência para quem nos escuta e até para quem nos vê. Porque o rádio hoje, eu estou com você aqui na TV, eu estou com você aqui nas redes sociais da TV, eu estou no rádio contigo, mas tem muita gente que está ouvindo a rádio e está acompanhando a gente lá na transmissão, né, através das redes sociais, que a gente está lá no Instagram, está no YouTube, está no Facebook, e a gente tem que trabalhar um conteúdo ponderado, né, na credibilidade. A gente precisa sintonizar a realidade do nosso público com o que a gente leva de informação. A gente precisa moderar, às vezes a minha fala no dia a dia não é aquela fala do rádio. E ali eu tenho que falar para quem tem menos instrução, para quem tem mais conhecimento, para poder a gente estar ali agradando a todos esses segmentos. Então há uma importância na comunicação que ela precisa ser trabalhada toda hora como forma de certificar a garantia da informação, credibilidade dessa informação. Já foi mais duro, já é mais simples, mas sendo mais simples é mais complicado, porque você trabalha muitas vezes para poder, de uma maneira só, você distribuir aquele conteúdo, né? Durante a pandemia, você chegou a fazer o programa de casa. Fiz. Né? Fiz do sítio. A gente viveu um tempo complicado, né? De muita incerteza, de distanciamento. E a rede social e as novas ferramentas da comunicação nos proporcionaram estar no rádio, né, sem precisar estar no estúdio. Que hoje você tem um estúdio desse aqui, todo montado, acústica, e de repente eu estava em casa para não adoecer, porque eu tinha comorbidade, e a gente perdeu um colega, né, por conta da Covid. Então a gente se resguardou, a gente foi para um ambiente que eu já tinha pronto em casa, né, pela rotina do nosso trabalho, e fazia esse link com a emissora. E muitas vezes eu precisava estar em outro local, e fazia. E muitas vezes eu estava no ar, pelo celular, num ambiente que não era casa, não era um ambiente apropriado. Mas são essas coisas que hoje os dispositivos, né, nos conectam sem precisar estar naquele ambiente que às vezes você desenha na sua mente. Ah, um estúdio tem toda aquela parafernália, tem toda aquela acústica, tem todo aquele negócio montado bacana, né?
Hoje essas caixinhas aqui nos levam, né, com muita qualidade, né, para qualquer lugar. Isso é interessante. Eu vou te fazer uma pergunta, Isaías, que você fica à vontade, né, para não responder se você não se sentir à vontade, se for um tema ainda muito sensível para você. Você falou agora há pouco que você perdeu um companheiro, né? Sim. Fábio Diniz, né, claro, que morreu exatamente no auge da pandemia. E foi assim, uma morte que impactou muito, né, no jornalismo patoense. Até hoje ele é lembrado, né, por aquilo que foi, pela sua atuação no rádio. Né? E a minha pergunta é no sentido seguinte: você como jornalista, né, você como um profissional da área, após a morte de Fábio, qual era a tua reação, por exemplo, quando entrava um ouvinte ou você via alguém comentando, por exemplo, que a Covid era uma invenção, de que aquilo não existia, né? Então, como é que você lida até hoje com essa informação, né, com essa desinformação, sendo que você perdeu uma pessoa muito próxima assim de você? Como é que você, enquanto profissional e enquanto pessoa, você lida com isso? O bem é muito forte. O mal também é. Quando você faz uma opção pela estupidez, pela ignorância, você passa a pagar um preço muito alto, que às vezes você está ali dentro envolvido e você não vê. As pessoas, elas foram levadas a serem estúpidas, ignorantes, pelas más informações, pelas fake news, por um momento político muito turbulento que a gente passou, em que as pessoas, para estarem no poder, precisavam, né, fomentar essa maldade, essa crueldade, essa falsidade. Nós imaginemos que nossas crianças antes eram vacinadas contra a poliomielite e nós erradicamos essa doença. E nós estamos correndo o risco de voltar porque alguém ainda manipula a informação e diz que há um perigo de você vacinar a criança contra a poliomielite. Isso não é só ignorância, é estupidez, isso é maldade mesmo. Numa época em que a gente lutava contra as fake news, todos os dias no programa, inclusive eu cheguei a ser ameaçado uma vez. Alguém, na sua estupidez, depois veio se retratar comigo, dizendo que tinha sido uma má compreensão. E a gente trabalhava essa informação o tempo todo. Não sei se você se lembra. Sim. De forma incisiva, a gente todo dia estava ali. Às vezes era muito redundante, prolixo, mas era necessário a gente trabalhar algo de concreto e verdadeiro como forma de suprimir isso da cabeça das pessoas. E por incrível que pareça, Deusmar, tem gente que agradece a gente hoje. Olha, eu fui tomar vacina porque muitas vezes eu ouvia você da importância de tomar vacina, eu fui tomar vacina porque eu era uma pessoa incrédula em relação a isso. E é complicado você perder alguém, né, numa época complicada, que se a gente pudesse voltar ao tempo, a gente pediria mais, para se resguardar mais, mas a função dele, que era uma função de externa também, em contato, mais do que eu que estava em estúdio, o risco dele era maior. E eu tenho as mesmas comorbidades que o Fábio tinha. Então, eu estava falando, inclusive, para Felipe, que com 3 doses de Covid, eu quase morro depois. Eu tive Covid depois de 3 doses e quase morria. Quase morri, né, de Covid. Das comorbidades, né? Muita gente morreu. Muita gente morreu pela inexperiência no trato nas casas de saúde. A gente sabe disso, isso é bem verdade. A medicina, os profissionais da medicina não estavam preparados para isso. Alguns até que se adequaram, mas a gente sabe que perdemos muita gente pela inexperiência, por uma situação inapropriada, e a gente não pode culpar essas pessoas, ao contrário, a gente tem que agradecer essas pessoas que foram verdadeiros heróis. Elas estiveram também no fronte de batalha, né, arriscando as suas vidas, mas estavam ali com o propósito de salvar vidas. Eram tempos complicados, tempos tenebrosos. Nós estamos aqui por um milagre, pela ciência e pela insistência de muita gente em fazer prevalecer uma verdade. E a verdade venceu. Sim. E está vencendo ainda, porque ainda existe muita maldade, né, paralela a isso, mas eu tenho certeza que vai ficar em dias muito breves, né, como algo Sim. que a gente possa dizer assim, mas de fato eu cometi isso, eu fui contra isso,
e a fase do arrependimento, que muitas vezes chega, né? E foi muito impressionante. Aqui em Patos, né, foi muito impressionante. Perdemos um ex-prefeito, né, no caso de Ivanes, perdemos o secretário de saúde do município, né? Perdemos colegas além de do trabalho. Fábio, como o Roberto, tantas outras pessoas que a gente perdeu, amigos, familiares, tanta gente próxima, tanta gente conhecida. Acho que todo mundo tem uma experiência de dor, né, com essa fase, né? Sim. Que a gente sabe que pode ressurgir, né? Sim. Outras Covids por aí, eu digo Covids que podem ser outros vírus que a gente está, lamentavelmente, né, ainda correndo esse risco, né, em dias futuros, viver novamente e viver novas fases também e novas mentiras, que a gente tem que estar preparado para vencê-las também. Eu achava que após tudo aquilo que a sociedade brasileira passou, né, o jornalismo profissional ele seria naturalmente mais valorizado, né, por tudo aquilo que aconteceu durante esse período. Mas ele, né? foi, Duzimar, ele foi valorizado. Se não fosse a informação verdadeira, a gente não teria vencido isso. Então, quando eu disse assim, o bem é forte, o mal é forte, mas o bem há de sempre prevalecer. O bom jornalismo, que é essencial para a vida das pessoas, para a sociedade, as pessoas precisam ter, por exemplo, uma empresa dessa, que trabalha o entretenimento, que trabalha a informação, as pessoas se ligam nela porque ela tem um conteúdo verdadeiro, ela tem um conteúdo balizado numa informação coerente. Porque alguém, para dar uma informação aqui, alguém vai pesquisar. Então só vai colocar ela no ar depois de uma grande checagem. Então, como a gente faz lá no rádio, toda informação que a gente traz, a gente precisa fundamentar, né, essa informação. E no rádio, muitas vezes eu já disse, olha, eu não vou comentar sobre isso porque eu não tenho propriedade, não tenho conhecimento. E isso não é errado. O errado é você dar uma informação superficial, uma informação faltando mais elementos, e ali criar um aspecto de mentira. Então a gente tem que dirimir isso aí antes de colocar no ar. Se não, é melhor dizer que não sabe, é melhor dizer que a gente vai pesquisar, vai trazer, e posteriormente a informação chegará ali completinha, né, para o ouvinte ou para quem está nos vendo, nos consumindo, né? Que a gente é produto, né? Sim, sim. Isaías, você tem uma ligação muito forte com a cultura, né? A cultura, principalmente assim, a cultura local. Você é um divulgador dessa cultura. Entusiasta. Um entusiasta, um divulgador, né? Eu lembro que todas as vezes que se tem algum tipo de evento, todas as vezes que se tem algum tipo de algo que relacione a cultura local, regional, você sempre abriu o seu programa para tudo nessa área. Você é formado em letras, não é? Além de trabalhar com comunicação há tanto tempo, e você também é um dos fundadores da Academia Patoense de Letras e Artes. Então eu queria que você falasse um pouco dessa tua trajetória também no meio cultural como um incentivador. A Academia Patoense de Artes e Letras, ela nasceu de um desejo de Romildo Souza, que é um cara que eu tenho e nutro o maior respeito, admiração, tenho o privilégio de tê-lo como irmão e amigo, né? Eu sou, como é que diz aqui, suspeito de falar de Romildo, porque Romildo sempre está em alta conta, né? Pela contribuição que ele dá à cultura de Patos. O Romildo, ele é um cara que sabe tudo, né, do contexto histórico, social, tudo o Romildo abraça. E a gente discutia a necessidade de se ter uma instituição representativa. Então, o Romildo é aquela pessoa também que não só pensa, ele executa. Então vamos formar a Academia Patoense de Artes e Letras. E assim surgiu a APAL. O Romildo foi o primeiro presidente, né? Nada mais justo de ter aquela figura como a pessoa que poderia ordenar esse nascimento, né? E dentro de um ambiente da Fundação Hernani Sátiro. Todas as nossas reuniões, né, todas as nossas decisões e todos os nossos eventos eram sempre na Fundação Hernani Sátiro, que abriu esse espaço. Ele era presidente, né? Então escancarou. E é claro que a gente tinha ali integrantes, né, que estavam iniciando na prosa e poesia, e tinha gente já com muita maturidade e muita estrada também, que passou a integrar a academia. Academia importantíssima para Patos. Eu
O último presidente, né, a última presidente, a Maria do Bom Sucesso, que é médica, hoje radicada em Campinas, lá em São Paulo, ela recebeu, né, o mandato. Eu fui o penúltimo presidente, e desde que ela foi para Campinas, a instituição estagnou, ela parou. E a gente precisa, na realidade, né, retomar as atividades dessa instituição muito importante aqui para a cidade de Patos. A gente tem figuras importantíssimas, né, da arte, não só da escrita, mas da pintura dentro da academia. E a gente precisa apostar em cultura, porque a cultura está na essência, né, daquilo que a gente pode preservar em sociedade. As pessoas precisam consumir cultura e as pessoas precisam fazer parte, elemento integrador dessa cultura. E se a cultura não estiver sendo trabalhada através do poder público, através dos entusiastas e aqueles que a fazem, a gente vai ter algo morto dentro das pessoas. A gente está consumindo muita coisa inapropriada, que muita gente chama de arte. Mas a arte, ela precisa também respeitar todas as vertentes. E a academia, ela sempre representou essa diversidade, né? Mas também fazendo uma triagem daquilo que, de fato, pelo menos a gente poderia lembrar ou destacar e enaltecer, que é a cultura. Então nós temos colegas que já se foram, nós temos colegas que estão sedentos dessa retomada de atividades, e eu imagino que a gente vai precisar fazer isso o mais breve possível. Já está sendo articulado pelo Romildo, e a gente precisa renascer, né, essa funcionalidade da academia para a sociedade patoense, que não tem só importância local, ela tem importância no contexto regional, que ela, inclusive, no seu auge, né, dos eventos aqui, muita gente convergiu para Patos para conhecer as atividades da academia, né? Tivemos grandes eventos sendo realizados, lançamento de livros dentro da fundação, que teve o dedo ali da Academia Patoense Artes e Letras. Sim. E Patos tem muita coisa, né? Patos tem assim, uma produção cultural fora do comum. Eu poderia citar aqui vários e vários personagens recentes. A gente se vê diante de figuras grandiosas. Eu acho que o Alírio está muito em alta, e merecedor, inclusive, dessa alta, porque a gente esqueceu dele muito tempo. E não é culpa nossa, é culpa, de certa forma, de quem viveu a época do Alírio e fez, de certa forma, ele ficar escondido. Nós temos Alírio Vanderlei, nós temos Coriolano de Medeiros, fundador da Academia Patoense, da Academia Paraibana de Letras. Nós temos um Hernani Sátiro, né, com publicação na editora José Olímpio. Sim. Nós temos um Perigo Neto. Nós temos tantas figuras, né, que se foram e que estão aqui. O Perigo está aqui, a gente tem o privilégio de tê-lo. E a gente precisa ter também esse brilho daqueles que estão aqui, que estão escondidos. E uma instituição como essa, ela vem justamente, né, fazer nascer, suscitar essas figuras, né? E essa nova geração vem forte, viu? Eu cito um dessa nova geração, que é o Júnior Misaki, né? A figuraça. Na área da literatura infanto-juvenil. Jornalismo, né? E Júnior tem uma produção fantástica. Eu inclusive, quando encontro ele, eu digo, pai, você dorme que horas, inclusive, né? Porque o Júnior ele é multi, né? Ele tem a questão da educação na veia. Sim. Né? E tem a questão da escrita infantil. Eu acho que o Júnior é uma das grandes figuras. Acho que se fisgada pelas grandes editoras, nós vamos ter um patoense ilustre aí nos próximos dias, porque o trabalho dele já merece estar aí para todo o país, não é só no contexto regional. Eu sou fã dele. Falando em livro, né, quero fazer aqui duas indicações, né? A primeira, recebi ontem lá em João Pessoa, né, da empresa Paraibana de Comunicação, da editora União, o 5º volume dessa coletânea fantástica, que você precisa conhecer, Isaías, que é a coletânea Paraíba na Literatura. É a 5ª edição, né, desse material, que resgata a literatura paraibana. São 5 volumes, inclusive no volume número 3 tem um texto do nosso querido Romildo, que a gente estava conversando agora há pouco sobre ele. E esse material aqui é um material fantástico, não foi lançado oficialmente ainda, mas eu já vou dar um spoiler aqui, que o lançamento desse material aqui em Patos
acontecerá lá na Fundação Hernandes Sátiro, agora no início de agosto. Então, você que quer adquirir esse material produzido pelo jornal A União, vai poder participar da Noite da Literatura Paraibana no início de agosto, lá na Fundação Hernandes Sátiro. Vai ser um prazer, viu, receber você, Isaías, lá. Eu quero fazer também a indicação, né, desse livro aqui, publicado pela editora Viseu, né, da querida escritora Soraya Santana, ela que é lá de São Paulo, mas publicou recentemente esse material pela editora Viseu. Você pode adquirir esse material na Amazon e também pode adquirir através do site da editora Viseu ou também através das redes sociais da Soraya Santana. Família, Torta de Palmito. Esse livro aqui eu gostei muito, né, porque esse livro ele traz memórias familiares de uma forma extremamente bacana, né? Então, é um livro publicado recentemente pela Soraya Santana e que traz eventos do cotidiano de uma família. E eu tenho certeza que, ao ler esse livro aqui, você vai também se identificar com alguns desses episódios, porque é um livro que conta um pouco, né, de memórias familiares narradas de uma maneira única, né? Então, Família, Torta de Palmito, da escritora Soraya Santana. Palmito é muito bom, né? É ótimo, excelente. A torta deve ser né? deliciosa. E o material ficou bem feito, né? Material bem editado. Vem sendo produzido muita coisa aqui em Patos, né? E para quem não sabe, gente, o Isaías ele é casado com uma professora que eu sou fã, né? Eu sou fã daquela família toda, viu? Eu tive a oportunidade de ser aluno das três, inclusive. E Naelza, Nailda e Naelma, né? Exatamente, tive a oportunidade de ser aluno das três e é uma família abençoada, viu? Tem esse pé na educação, né? Essa colaboração da educação patuense. E minha ex-colega de sala de aula hoje é uma crítica literária muito... é suspeito falar aqui, mas de muita qualidade, né? Ela faz um trabalho excepcional. E por falar, a gente estava falando de Alírio aqui, sim, essa crítica, né, ao trabalho do Alírio, né, bem enaltecida por ela, que ela é muito, eu não diria rígida, mas muito exigente, sim, na qualidade literária. Então mostrou que nós temos um patuense de qualidade, que a gente precisa da obra de Alírio, né? E você tem contribuído demais com isso, né? Você escreve sobre Alírio, você divulga Alírio, você, Deusemar, eu quero fazer um programa, inclusive, com Naelza e Nailda, para a gente discutir um pouco sobre isso. Vou convidá-las agora no mês de agosto, para que a gente faça um programa só para discutir um pouco sobre isso, porque a memória de Alírio, ela precisa ser construída, e aí durante as pesquisas... a gente que trabalha na comunicação, a gente gosta de trazer uns furos, né? Vem novidades aí com relação a Alírio, né? Um trabalho, inclusive, da Naelza e José Mota, né? Sobre o Alírio, né? Sim. Que a gente precisa consumir Alírio. Sim. Inclusive, há poucos dias eu adquiri, né, um livro de Alírio que eu resgatei através de dessas livrarias sebo na internet, né? Quando a gente vai atrás de Alírio, a gente não acha a obra de Alírio. Não. Né? O Alírio, ele não era só o cara que escrevia bem. Não era o cara que retratava o nosso sertão. Mas a sociologia, né? As bases do separatismo que eu consegui lá, tá lá, caindo a capa lá, mas está guardado lá. E era um cara que transitava, agora um cara muito polêmico, né? Talvez a polêmica tenha sido aí aquele motivo que de certa forma o fizeram, né? Deixar ali no escuro. E agora a gente precisa dessa luz sobre a Alírio. Sim. Né? Eu acho essencial o trabalho de Naelza, porque Naelza é aquela... Tanto Naelza quanto Nailda, elas trazem Alírio para um local a ser estudado e não cultuado. Porque há uma diferença entre o trabalho de Naelza e o trabalho de uma pessoa que vai escrever a biografia de um autor. Então, muitas vezes, a biografia de um autor
é resumida a partir do culto àquele autor. E Naelza faz exatamente diferente. Não, ela vai né? na obra, né? E é muito bacana, inclusive as críticas que ela faz ao Ela Alírio, vai na né? obra. A Nailda, ela desmistifica, porque tem muito mito também sobre Alírio. Sim, né? sim. E coisas que nunca serão comprovadas ou não. Sim. Então, ele constrói um personagem. De uma historiadora precisa de uma crítica. Né? Ela tá tendo essa oportunidade aí. E a gente está precisando de alguém que fomente isso, que no caso é o Zé Mota, né? O Zé Mota, ele é um espetacular entusiasta, executor, né? Autor, né? Na nossa cultura. Sim. Vamos ao momento fofoca, né, de casal, gente, do programa aqui. Você deixou escapar agora há pouco. No caso, vocês se conheceram no curso de letras? Não, Você terceiro ano científico, né? Foi? Que hoje é terceiro ano médio, né? Alunos da escola Pedro Aleixo, né? Terceiro C. Nasceu ali uma paixão, um amor, e nessa história aí pode botar 88 para cá já é muita estrada, né? Bacana, né? Bacana, um casal assim. E a gente tem a Isabela hoje, né? Advogada, dona do seu nariz. Mas é sensacional. Quando eu falo da colega... Vai se emocionar, viu? Vamos mudar aqui vamos mudar de assunto para não se emocionar. Ainda no âmbito da cultura, Isaías, você como comunicador, né, eu acho que chega o período de São João, tanto os comentários dos ouvintes, como também vem todo aquele comentário em relação ao atual modelo de festa, não apenas do São João de Patos, mas do São João de grandes cidades, né? Aquela discussão sobre o forró de verdade, sobre o forró raiz, se tem que trazer o sertanejo, se não tem que trazer, né? Qual é a tua avaliação, né, sobre isso? Eu já percebo que muita coisa mudou do ano passado para cá. No Carnaval do Rio não entra sertanejo, não entra forró, entra samba. No Carnaval de Salvador não entra forró, não entra sertanejo, não entra samba. Entra o que a gente conhece da música baiana, que é aquele frevo baiano. No Carnaval pernambucano não entra outros ingredientes. Entra o frevo de Olinda, entra as cirandas. Então no São João a gente tem que entrar o que é nosso. Então eu vou ser sempre um insistente, né, cobrador. Nós tivemos aí uma lei, a Lei Luiz Gonzaga, que mais uma vez foi rasgada neste ano. Ela foi tão gritante, inclusive, no ano passado, mas ela foi rasgada neste ano, porque a gente ainda viu os mesmos elementos fazendo palco, né, para um público que quer também aquelas atrações. A gente tem que ter um evento eclético, mas a gente deveria ter pelo menos um número maior dos nossos artistas, dos nossos zabumbeiros. A gente poderia ter esse momento como momento divulgador, momento suscitador daquilo que é nosso, das nossas qualidades. A gente perde essa oportunidade de mostrar um artista que está ali e vai ficar guardado, porque esse momento era o momento para ele, mas ele não aparece. O nosso artista se apresenta durante meia hora no São João, o artista vem e faz 2 horas e cachê. Isso é triste. Eu vejo, por exemplo, trazendo para a realidade de Patos, o terreirinho do forró, ele é mais o São João que a gente precisa ver do que o terreiro do forró com as suas atrações. As pessoas vêm de São Paulo, não vêm para ver Gustavo Lima. As pessoas vêm do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso, de Brasília. Teve muita gente de Brasília aqui. A gente vê muita gente que veio de Goiás. Essas pessoas já veem essas atrações lá todo tempo, todo final de semana. Elas queriam ter aqui Flávio José, Alcimar Monteiro, um Jorge de Altinho, né, os nossos elementos que são grandes em termos de qualidade musical. Chegam aqui e se decepcionam e correm o risco de não voltar mais. Eu tive uma experiência há uns 6 anos, mais ou menos 6 anos, acho que 6, 7 anos, um pessoal de minha irmã, amigos da minha irmã, minha família quase toda mora em São Paulo, só eu que moro aqui. Essa turma veio de São Paulo para cá. Quando chegaram aqui, aí foram para o terreiro do forró, com pouco tempo voltaram. Não, mas é porque tá tocando lá
dupla sertaneja, não sei o quê. Naquilo a gente vê lá. Eu queria ver, era o forró aqui. A gente foi para dançar forró e não tinha forró, tinha sertanejo lá no terreiro. Então a gente decepciona esse público. E esse público ele vai se restringindo, ele vai resumindo. E daqui a pouco a gente pode perder. Ah, mas Campina Grande tem. Ah, Caruaru tem. Aracaju tem. Ah, Mossoró tem. Petrolina tem. Mas tem, porque estão fazendo a mesma coisa. Na hora que fizerem, se juntarem e oferecerem essas qualidades, vão continuar tendo e talvez agradando mais. Né? Eu não quero me encostar naquele tradicional, mas a gente tem que fazer prevalecer e sobreviver o tradicional. Que a gente tá passando uma borracha nesse povo e a gente corre o risco de perdê-los. Hoje, um artista nosso aqui, o cara tem uma qualidade, diz, não, mas se eu gravar isso aqui não vai fazer sucesso, eu tenho que gravar isso aqui para isso. Ela está fazendo uma coisa de outro lugar, né? Porque está em voga o sertanejo, como já teve uma época do axé. A gente tem que fazer forró 365 dias. Está aí um Bilio de Campina que a gente lamenta, inclusive, perdê-lo. A gente vai perdendo essas figuras tão batalhadoras, tão lutadoras, tão gritantes. E eu tenho medo que essas pessoas se acabem. Mas enquanto a gente tiver um pouquinho de fala por aqui, a gente também vai endossar o que eles cobraram. Né? Eu vejo muito, por exemplo, nós entrevistamos aqui já no programa, por exemplo, um Dedé de Helena, né? Fizemos um forró lá na Funes, homenageando Manuel Valadares. Né? E em que pese essa nova geração, né, não estão surgindo... Zé Newton no acordeon, né, daqui de Patos. Que foi 3 do Nordeste. Né? Não estão surgindo novos nomes, né, para assumir isso. Você tem aqui o Gustavinho, né, que toca muito. Gosto muito dele. O Gustavinho é muito bom, inclusive, mas você, é um cara que tem qualidade, e tem qualidade e tem presença de palco. Né? Sim. E faz um grande show. Sim. Ele faz um grande show. Nós temos Isabela Fernandes, que eu chamo a Marinês do forró. Né? Ela não precisa encarnar a Marinês, mas eu comparo o jeito dela, a qualidade dela com a Marinês. A gente precisa dessas figuras trabalhando mais o forró. Não deu para Pinto do Acordeon? Por que é que não dá para essas pessoas? Nós tivemos uma figuraça, né, que emplacou. Nós temos um Flávio José que emplaca e é cobrado. Aonde Flávio José vai, tá aquele monte de gente ali ao redor. Lota, né? São Médio foi um exemplo disso. Isso. A gente precisa trabalhar isso. É uma questão do poder público transformar isso, né, em rotinas, os novos eventos. Mas eles entregam esses eventos, né, construídos a duras custas das empresas. As empresas já têm umas parcerias com os escritórios dessas atrações. Então aproveitam a verba pública, aproveitam a cartela de patrocinadores e inserem e simplesmente ofuscam essas qualidades que nós temos aqui, que precisam reluzir. Nós temos qualidade muito bacana. A gente precisa trabalhar. Nós temos compositores aqui, nós temos artistas grandes aqui. Mas por que a gente deixar essas pessoas escondidas, né? E quando chegam no terreirinho do forró, agradam. Agradam muito. Sim, sim. E dá muito, por exemplo, Souza tá agora na festa de aniversário da cidade e tá tudo lotado lá em Souza, inclusive amanhã, um show histórico lá em Souza, tudo esgotado, inclusive área VIP, camarote, lá na festa de aniversário da cidade, porque amanhã, lá em Souza tem... Na mesma noite, Geraldo Azevedo, Santana e Flávio José. Né? E lotado. Assim, tudo lotado lá, né? Tudo lotado. Então essa história de que se você colocar um Flávio José, não vai dar tanta gente. Vai, né? Eu vou bater muito numa tecla, que outro dia a gente ouviu dizer assim, o São João de Patos é para a juventude. Não, o São João de Patos tem que ser para todos. Porque todos, né, tem que ter a oportunidade. Quem tem uma faixa etária menor, quem tem uma faixa etária que fica sedenta dessas coisas e não encontra. Então o São João tem que estar para todos. E esse formato comercial, eu acho que a gente tem que abolir, porque existe também muita segregação. A gente tá tendo um evento público com pouco público. Você está tendo um evento ali, as pessoas que podem comprar um camarote, as pessoas que podem estar no front stage. Não, isso é complicado. A gente precisa acabar com essa... Eu vejo como uma certa segregação. Eu acho que festa popular tem que ser festa para todos.
É festa para povo. Então você não pode separar quem tem um poder aquisitivo de quem não tem. Eu acho que tem que estar para todas as pessoas. E se você olhar direitinho, o formato que acontece aqui é o mesmo formato que se replica nessas cidades, né, que a gente já falou aqui, onde acontece o São João. E isso é complicado, que a gente vai criar preconceitos. A gente tem que ter essas oportunidades para suprimir os preconceitos. E a gente não está fazendo isso, ao contrário, a gente está simplesmente endossando essa forma preconceituosa. Isso é triste, Deusimar. Pois é. Eu vejo dessa forma, né? Pois é. A gente vai bater sempre nessa tecla. Enquanto eu tiver, Deus me der a oportunidade de estar, a gente vai estar de forma insistente, né? E é bom, né? Isso não só como uma forma de criticar, mas que também faça com que os organizadores do evento possam entender, né, isso. Pronto, uma coisa que eu percebi do ano passado para esse ano é que no evento do ano passado houve uma crítica muito forte porque não teve mulheres no evento, né? Assim, foi uma programação quase que 100% masculina, né, no ano passado. Mesmo com muitas mulheres de destaque no forró, na música nacional. Esse ano a programação já trouxe algumas mulheres, né, de destaque, por mais que não seja forró raiz, mas já trouxe algumas mulheres. Eu acho que essa discussão ela é importante, né? Não só como uma forma de criticar, mas como uma forma de melhorar o evento. Como eu digo, você tem um evento que você pode suprimir qualquer condição preconceituosa, né, de distinção. Eu acho que você tem que agregar. E essa agregação e essa convergência para todos, ela tem que partir de um princípio de planejamento. Eu acho que para acontecer um São João, você tem ali até a sua realização um bom tempo para esse planejamento. Mas o que eu vejo é acontecendo de última hora. Você entrega, terceiriza, você passa para as empresas. Se você for para o São João de Patos, que foi aquele que agradou, que era aquele no meio da rua, lá no centro da cidade. Mas ali complicava as lojas. Tudo bem, veio uma nova gestão, implementou um lugar, e era um lugar que cabia todo mundo, todas as pessoas. Aí depois, quando repassou para a iniciativa privada essa realização, essa iniciativa privada precisou vender espaços para poder realizar o São João. Não dava antes com a iniciativa pública? Por que é que não se pode continuar? Aí eu fico um pé atrás com relação a isso, né? Que isso pode ser uma oportunidade, inclusive, de muita coisa que precisa ser investigada, que pode estar por trás disso aí. Não estou falando daqui, estou falando que no modo geral. O modelo como um todo. O modelo geral como um todo, né? Sim, sim, sim. Programa Fundos Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. E agora é hora da pergunta do telespectador. E quando eu disse que eu ia entrevistar ele, o nosso querido Toninho, né, lá da Fundes, disse: rapaz, eu quero fazer uma pergunta para meu amigo Isaías Nóbrega. Então você vai ver agora a pergunta que será respondida pelo nosso querido Isaías. Meu amigo Isaías, Toninho da Fundes, você já foi convidado alguma vez para a TV? Você não aceitou ou porque você gosta muito do rádio? Eu adoro o rádio, Toninho. Um abraço para você, muito obrigado. Quero um bem imenso a Toninho. Toninho é a cara da Fundes. E a Fundes é a cara do Toninho, né? Tem essa interligação. E ele, inclusive, nos coloca todo dia lá, naquela história de rede social, nos coloca na TV da casa dele. Obrigado, Toninho. O rádio sempre teve, como eu disse aqui, muito presente na minha vida. E quando o Patos teve a oportunidade de receber uma TV, a TV Sol, eu fui convidado para estar nessa casa e a gente veio fazer um programa chamado Farol Político, que era para tratar as questões políticas, debater, entrevistar políticos, e não só o político, mas também todas as pessoas, a oportunidade de a gente conhecer, né, e falar com todas as pessoas. E aí a empresa que a gente trabalha nos impôs uma condição de, se continuar lá, precisava deixar a TV. E assim a gente acabou deixando a TV. Eu sinto saudade, né, de inclusive estar nessa casa aqui, que é uma casa que me acolheu, como acolheu muita gente. Essa casa, ela foi escola para muita gente da comunicação, da televisão. Nós temos figuras hoje que estão em redes de televisão que saíram daqui. Então, a TV Sol tem uma importância muito grande para Patos, para a região, hoje, né, além fronteiras, né, através dessa coisa boa que é a TV a cabo. Então, eu tive esse privilégio de vir para cá.
Então eu fui convidado. E tive que sair porque houve uma imposição. Eu não tenho assim a afinidade com a TV como a gente tem no rádio. O rádio a gente chega muitas vezes em cima da hora, você traz uma pauta pronta e às vezes pelas circunstâncias e os fatos, você tem que colocar em segundo plano e trabalhar aquelas pautas do momento. O rádio faz isso, aqui diferente da televisão, que você tem um planejamento todo, né? Então trabalhar com planejamento é muito bom, a televisão faz isso. Mas o imediatismo do rádio é o que nos dá essa condição assim de continuar com a comunicação instantânea. Eu estou aqui no ar e o ouvinte liga, me elogia, o ouvinte me critica, eu trago uma opinião, o ouvinte contraria. Então essa história do rádio está sempre presente, mas eu tenho saudade. Então já fui convidado. Agora, comunicação, fazer fora de Patos, eu nunca me vi fazendo comunicação fora de Patos. Aqui é meu lugar e aqui eu vou ficar até quando Deus me permitir. Já teve alguma situação inusitada? Já xingaram você ao vivo? Já teve alguma situação inusitada com algum ouvinte? Claro. Acho que todo mundo que faz um programa como a gente faz, você abre a porta você escancara, né, aquele horário para as pessoas. Como eu disse aqui, os elogios e as críticas, né? Já fui criticado, sim. Já fui ameaçado, né? A gente já trabalhou. Acho que eu já fui mais polêmico. Acho que eu perdi a coragem. Né? Tá ficando velho, parece que vai ficando mais pacífico, mais temeroso. A gente já foi mais polêmico, sim. E nessas polêmicas, muitas vezes eu fui ameaçado de morte. Já teve circunstâncias muito que me fez assim pensar em deixar o rádio, deixar a comunicação, porque eu não me via fazendo outra coisa. Mas eu digo, vou ter que experimentar outras coisas, né? E depois Deus foi muito bom e a gente conseguiu vencer aquelas ameaças. E hoje a gente está fazendo, eu acho que a gente faz um programa que de certa forma tem agradado as pessoas. A gente vai ficando menos valente, né? Já recebeu já recebeu o convite para ser candidato? Já. Trabalhei a política nos bastidores, né? Fora de Patos, porque você não poderia misturar a política com o jornalismo, com o radiojornalismo aqui, porque senão a questão da credibilidade estaria se confrontando em jogo. A gente trabalhou muito bastidor e a gente conhece a política, a realidade da política, né? Quando ela tem a vontade de nascer uma candidatura, até aquele momento de entrega nas urnas. A gente acompanhou diversos candidatos. E talvez, por conhecer essa realidade da política, é uma situação que me distancia da política. Porque às vezes você diz assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Na política, muitas vezes, você trabalhando ali no bastidor, no marketing, você é obrigado a dizer ao candidato que tem que ter aquela postura, mesmo sendo uma postura que você não aceita, mas é necessária para aquele momento. E você não aprova aquilo para você. Então eu acho que eu me moldei, inclusive distante da política, estou já há 2 campanhas e eu acho que eu não perdi nada, está distante, eu acho que eu só tenho ganhado com isso, maturidade você vai adquirindo com o tempo e se eu pudesse voltar eu estaria longe, né? Não teria trilhado por onde eu trilhei nos bastidores da política. A política ela é essencial à sociedade, mas ninguém faz a política como ela deve ser. Lamentavelmente, a política ela tem muito da politicagem. E a politicagem, para mim, é inaceitável. Tem uma questão, até quando a gente fala de cultura local, e o foco desse programa é analisar muito disso mesmo, né? As histórias locais. Eu considero esse programa um programa sobre histórias locais. E a gente já entrevistou muita gente aqui do rádio, né? E é impossível separar a cultura patoense do rádio. Você citou agora há pouco pessoas como Vigílio Trindade, por exemplo. Já estava conversando aqui em bastidor, aqui, figuras, né, como ele. E muitas vezes não tem como separar, por exemplo, a cultura local, o rádio e a própria política. Né? Vigílio chegou a ser vice-prefeito de Patos, Múcio Sátiro, né, antigo proprietário da Rádio Panati,
também deu oportunidade para muitos comunicadores iniciarem, né, o seu trabalho ali. A Rádio Espinharas, por exemplo, nós entrevistamos recentemente aqui, uma entrevista fantástica, o pastor John Philip, né, e foi uma entrevista fantástica em que ele relata, por exemplo, os bastidores de um pedido que ele fez para fazer um programa na Rádio Espinharas de Patos, ou seja, um programa católico, né? Religioso, evangélico numa emissora católica. Sim, né? E uma história fantástica, né? Que ele chegou e o então diretor da rádio, Padre Assis, chegou e disse: olha, a sociedade não está preparada para um programa evangélico. Era muito eloquente, né? Saiu de fininho nessa. E aí o Múcio deu essa oportunidade para ele, né? Ele inaugura aqui em Patos essa ideia da rádio evangelização a partir do protestantismo. Então eu percebo nesses 4 anos de programa que não dá para falar de cultura e de história local sem falar sobre o rádio patoense, né? Porque o rádio, se você analisar direitinho, a gente não tem a televisão, a gente não tinha um jornal, a gente teve aqui publicações esporádicas. Eu mesmo trabalhei publicação há muito tempo. A gente trabalhou em formação de revista, né? Publicação de revista, e era uma comunicação, como eu digo aqui, que era um tempo e outro não. Então a gente tinha o rádio todo o tempo, né? Todo o tempo, para ser o antro dessas que permeavam a religião, o comportamento, a política, a educação, a cultura. Então tudo precisava desse elemento de divulgação. Então era esse ambiente, né, que de certa forma fazia transitar essas figuras, né? O rádio foi aqui lugar, né? Do rádio surgiram figuras políticas. Se você analisar direitinho a história da chegada da Rádio Espinharas, que é pioneira na cidade de Patos, é a primeira, veio por uma questão política, né? De Dru Hernani. E depois passou lá para a diocese. Vem a Rádio Panati através de mãos políticas. Então os políticos precisaram de um meio de comunicação para fomentar a sua sobrevivência, né? Seu projeto de divulgação. A igreja precisa de uma divulgação. Mas hoje já tem as redes sociais, tem a televisão, tem outros espaços, mas o rádio ainda continua sendo, né, um espaço garantido por eles para essa disseminação de conteúdo, né? Propagação do evangelho, seja católico, seja protestante, sejam outras religiões, porque está para todos, né? Que bacana, né? É muito bom. É sensacional. Estouramos o nosso tempo aqui, mas eu passaria o dia inteiro conversando com o Isaías. Quando eu disse, inclusive, que eu disse, poxa, eu vou conduzir aqui uma conversa com um dos grandes comunicadores. Eu tenho um problema, eu falo aqui, muito, viu? né? Por isso que estourou. Não, mas assim, a gente passaria o dia inteiro conversando. Aqui eu quero deixar, Isaías, os microfones abertos, né, para que você possa fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Mas só agradecer, né, por esse espaço. Estar de volta a essa casa aqui é algo espetacular. Me faz lembrar aqui bons momentos, né, grandes colegas, né, abraçar a Jânio, quem outro respeito, admiração, Lilian, hoje muito bem comandado aqui pelo Felipe. Então é muito bacana. Muito obrigado, né, por esse espaço. E eu espero ter, de certa forma, colocado alguma coisa aqui para que as pessoas, porque ver você tem uma noção, ouvindo você tem outra noção, e isso que foi colocado, espero, de certa forma, ter colaborado. Então, bacana, né? Programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, em primeira mão. A gente está anunciando que vem novidade por aí, né, no dia 2 de agosto, segunda edição do Funes Rock Festival, né, o festival de rock local, que teve a sua primeira edição no ano passado, foi um sucesso lá no Terreirinho do Forró, segunda edição do maior festival de rock do Sertão, vai acontecer no dia 2 de agosto, lá no Terreirinho do Forró. Segue as redes sociais da Funes, @Funes Cultural, para você saber todas as novidades. Teremos a Noite da Literatura Paraibana também, agora no final de agosto, e teremos uma grande exposição na Casa Museu, né, do querido artista Bruno Cesarino, mais de 100 obras que ficarão à disposição no mês de agosto, lá na Fundação Hernando Sátiro. A gente vai divulgar bem direitinho nas redes sociais, através da imprensa também. Nosso espaço então, aberto. Muita coisa acontecendo no âmbito cultural. Isaías, mais uma vez,
Obrigadão pela participação. Eu que agradeço, Osmar. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana em mais uma edição do programa Fundos Cultural. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem presencialmente e pela internet para todo o Estado. Você pode participar de onde estiver, de todas as votações. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Chegou a nova Chevrolet S10. Com nova suspensão, muito mais macia. E ainda mais silenciosa. Nova Chevrolet S10. Brutalmente macia. Chevrolet. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, antes, durante ou depois do parto. Agressões físicas e verbais, humilhação, negligência e desinformação são exemplos de violência obstétrica. A vida não pode começar com violência. Denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba e Ministério Público. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente.